Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Pop de Biscuit. Eu sou a Andrea Petkoff e você sabe que nesse canal eu te ensino a fazer um Funko Pop feito de biscuit. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana eu trago a aula de um personagem novo. E a aula de hoje é a Ariel do filme novo. Então, já deixa seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Eu vou começar a nossa aula fazendo o cabelo. Aqui eu tenho 25 gramas de massa. Eu tingi essa massinha numa cor marrom, marrom claro, tá? E aí eu encapei toda a cabeça dela. Eu acho mais fácil fazer assim, encapar a cabeça e colocar o restante do cabelo depois. Você faz aqui a divisão do cabelo. E eu vou abrir mais 45 gramas de massa para fazer a parte de trás do cabelo. Você corta assim, ó, um retângulo, tá? Do tamanho certinho que caiba na cabeça. Aqui eu afinei um pouco a ponta. Essa ponta mais fina vai para a parte de cima e a ponta mais larga fica na parte de baixo. Aí é só você ajeitar, vou medir para ver se está do tamanho certo da referência, fazer algumas marcações aqui, vou deixar o cabelo dela com algumas pontinhas, aí você passa a esteca de borracha e aperta um pouquinho assim para ela formar essa ponta. Aí é só você colocar aqui na cabeça e emendar com um pincel de borracha e água. Eu tô apertando aqui, ó, para ela unir a parte de baixo com a parte de cima do cabelo. Depois que você colocou a parte de baixo, a gente vai precisar fazer essas marcações aqui de fio. Aí você marca bem os fios, tá? Fazendo eles não reto, vai fazendo eles bem assim ondulado, porque o cabelo dela é bem ondulado. Então pode marcar bem aí, para quando secar não sumir essas marcações. Depois que você tiver marcado todo o cabelo dela, a gente vai começar a fazer essas trancinhas que ela tem, como se fosse uma trancinha. Eu abri aqui um rolinho, o rolinho você deixa ele com 4 milímetros de espessura e vai fazendo marcações assim, ó, um do lado do outro, desse jeito, ó. E a gente vai começar a colar esses fios de cabelo aqui, ó, em cima do cabelo que a gente tinha feito. Eu vou colando 2 fios assim, ó, saindo do meio, tá? Sempre você sai com esse fiozinho do meio e vai colando em cima da cabeça dela toda. Eu colei ao todo 6 fios de cada lado e colei também alguns entre eles para preencher melhor o cabelo. Você emenda, tá? Esse fio no meio e ficou desse jeito o cabelo dela. Eu vou fazer a bota dela agora. Tô usando a massinha branca. Eu vou encapar aqui a parte de baixo do pé, deixando ela assim, ó, com uma pontinha. Você puxa a massinha que tá sobrando para baixo. E eu coloquei mais uma bolinha de 3 milímetros na parte de trás, porque essa bota ela tem um pouco de salto na parte de trás. Então eu coloquei um pouquinho mais de massa para formar o salto. Alisa bem, tá? Vou colocar aqui um pedacinho de massa desse jeito, ó, triangular, e você coloca uma fitinha em volta aqui do tornozelo para formar o cano da bota. E agora é só emendar com a parte de baixo do sapato. Vou fazer a marcação aqui para poder colocar o cadarço. Eu cortei vários pedacinhos de massinha cor de rosa e vou colocar aqui, ó. São 3 pedaços para cada lado.
Para fazer o solado, eu estou usando a massinha ocre, tá? Você achata e cola embaixo da bota dela. E mais um pedacinho para fazer o saltinho dessa bota. Uma bolinha de 3 milímetros. Aí é só você emendar. E vou terminar de fazer esse detalhe da bota dela. Vou passar aqui a fitinha rosa em volta da bota e vou colocar mais 2 fitinhas de cada lado, assim, ó. E a bota dela ficou desse jeitinho. Para fazer a roupa, eu tingi a minha massinha de branco e um pouquinho de azul. Ficou um azul bem clarinho. Abri um pedacinho de massa, do mesmo tamanho que a sainha, assim, ó. E fiz várias marcações com a faquinha. Cuidado só para não cortar a massa, tá? Aí você vai colocar aqui em volta do corpo dela, emendar essa parte e passar o pincel de borracha puxando a massinha para cima aqui, ó, para não ficar degrau na hora que a gente colocar a blusa. Vou colocar esses detalhes que ela tem na saia, são 5 fitinhas. Você vai passar uma embaixo e as outras você vai colando assim, ó, do jeito que eu tô colando. Ficou desse jeito, você pega a faquinha e faz um risquinho no meio de cada fitinha dessa. Vou colocar aqui para ver se tá ficando do mesmo tamanho e já vou começar a fazer a blusa. A blusa eu peguei uma fitinha também, vou colocar aqui em volta e vou passar o pincel de borracha para ela emendar aqui no corpo. Vou fazer os risquinhos do mesmo jeito que eu fiz na saia. Peguei mais um pedacinho de massa para fazer esse outro detalhe que ela tem aqui nesse vestido. Vou cortar aqui um pedacinho para ele ficar com uma ponta, tá? Então, você corta de um lado e do outro também, porque ela precisa ficar com uma ponta na parte de baixo. Aí, é só você passar a faquinha para ajeitar aqui, ó, na parte de cima e fazer os risquinhos que esse vestido dela tem. É só você ir olhando na referência para você ver como é. Eu vou fazer a manga da blusa. Aqui eu tenho 1 grama de massa, vou colocar aqui no braço dela, vou medir para ver a altura que é. O braço já secou, só depois que o braço secar que você vai poder fazer essa manga. Passa aqui, ó, a agulhinha para marcar e o pincel de borracha para fazer essas marcações. Eu fiz agora uma fitinha, vou apertar aqui para formar o babado e vou colar aqui nessa parte da manga da blusa dela. Faz isso nas 2 mangas. Aí é só você passar cola e colar aqui no lugar certinho, tá? Na pose que ela tá fazendo. Peguei mais um pedacinho de massa, uma outra fitinha, vou fazer uma marcação de cada lado assim, ó, e vou colocar aqui na parte de cima da blusa para fazer esse outro detalhe do vestido. Emenda essa parte aqui para não ficar aparecendo. Só vou ajeitar agora aqui esses babadinhos e já ficou pronto o vestidinho dela. Essa personagem, ela tem um desenho aqui, ó, na testa, de fios de cabelo. Então, eu fiz de lápis, olhando na referência, e eu tô passando aquela canetinha com a pontinha bem fina. Eu acho mais fácil do que passar o pincel. Aí, você vai contornando ali em cima do desenho que você fez, primeiro com lápis, tá? Depois, você passa a canetinha. Se você conseguir, pode fazer de pincel também. Eu fiz de um lado, olha, aí você faz dos 2 lados iguais. Vou fazer a pintura da sobrancelha, eu pintei primeiro com lápis e agora eu tô passando tinta acrílica marrom fosca.
E a cabeça dela já ficou pronta. Olha como ela ficou. Olha como já ficou o cabelo. Ele já tá seco. Eu coloquei mais alguns fiozinhos aqui, ó, na parte de dentro também. Esse olhinho aqui não é um olhinho que eu fiz de biscuit, tá? É um olhinho que eu comprei. Aí é só você esperar secar para poder colar no corpinho. E terminamos aqui a aula da Ariel. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, de compartilhar, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima aula.